manifestar meu desacordo e grande surpresa com os vetos apostos pelo presidente da República ao projeto da Lei de Conversão número 35 do ano passado, para modificar contornos da organização legal e institucional a que estava submetida a empresa brasileira de comunicação. Como se sabe, formada por várias emissoras de rádio, uma emissora de televisão, uma agência de notícias, enfim, a EBC, a ex-Radiobras. Como relator dessa matéria, senhor presidente, tive a oportunidade de examinar durante alguns meses, com profundidade, as questões envolvidas e ouvir vários segmentos da sociedade por ocasião de audiências públicas realizadas no âmbito da comissão mista pertinente. Também tive conversas com representantes do governo federal, sempre na perspectiva da construção de um texto que contribuísse para a melhoria da comunicação pública no Brasil. Então, o pronunciamento que faço aqui, senhores senadores, é justamente para expressar contrariedade com a decisão do Executivo. Essa medida provisória, encaminhada pelo Poder Executivo, propôs uma nova estrutura administrativa, a EBC, e teve como principais medidas o fim da estabilidade de 4 anos conferida ao diretor-presidente da empresa e a extinção do Conselho Curador. Foram intenções da medida provisória. Essas duas medidas tiveram como objetivo, conforme a exposição de motivos que acompanhou a medida, a melhoria da eficiência da gestão da empresa. Note que a intenção do legislador, ao prever um mandato fixo de 4 anos, não coincidente com o do presidente da República, teve como fundamento garantir autonomia ao corpo diretor em relação ao governo federal. No entanto, o fato de os diretores presidentes anteriores terem tido essa garantia até o momento pode passar a impressão de que eram independentes, o que não se confirmou no dia a dia da empresa. Com efeito, a bem da verdade, é preciso admitir que o modelo concebido não logrou atingir os resultados pretendidos. De fato, uma avaliação criteriosa sobre a empresa, a EBC, não permite afirmar que ela tenha se consolidado como instituição de comunicação pública, socialmente relevante. Os índices de audiência da principal aposta da empresa, a TV Brasília, no conjunto desses defeitos, não dão mostra de crescimento consistente e é sintomático que os conteúdos veiculados pela EBC, que mais têm um impacto no mundo real, sejam os produtos feitos sob encomenda para o governo federal. Por isto, senhor presidente, a comissão mista, que analisou a proposta do Executivo, se alinhou à necessidade de se proceder à alteração na moldura administrativa da empresa, de modo a conferir mais eficiência à sua gestão. Nessa perspectiva, concordou a comissão com o fim do mandato fixo do diretor-presidente da EBC, com base no entendimento de que toda empresa pública está sujeita à tutela da administração pública, aí incluídas a discricionariedade em relação às nomeações e demissões de dirigentes. No entanto, considerou imprescindível a adoção de mecanismos destinados a assegurar que as escolhas desses dirigentes não fossem resultantes unicamente da vontade soberana do governante ou baseadas em critérios de conveniência política. Conveniência política. A EBC não tem fugido ao caso. Assim, nós propusemos que o nome do diretor-presidente fosse aprovado pelo Senado Federal, como já é previsto para cargos como diretores de agências reguladoras, como nos casos dos embaixadores
e o presidente do Banco Central. Sabatina no Senado foi a proposta que fizemos com relação ao presidente da EBC. Pois não deu. A criação de um comitê editorial e de programação, de caráter consultivo e deliberativo. Este comitê, conforme a proposta que fizemos e que foi aprovada aqui na Câmara, composto por membros indicados por entidades representativas de diversos setores da sociedade brasileira, teria competência fundamental assegurar que a programação proposta pela diretoria da EBC cumprisse os principais e os objetivos da comunicação pública. O presidente da República vetou, com base em alegações sobre a conveniência de promover a agilidade na gestão da empresa. Os vetos também retiram as prerrogativas do Comitê Editorial e de Programação que propusemos, quais sejam de deliberar sobre planos editoriais propostos pela diretoria executiva para os veículos da EBC, de deliberar sobre alterações na linha editorial da programação veiculada pela EBC e de convocar audiências e consultas públicas sobre conteúdos produzidos. O novo texto da Carta Branca à diretoria da empresa para decidir sobre a programação e o conteúdo a serem veiculados sem qualquer participação da sociedade civil nessas definições. Volta-se, portanto, senhor presidente, a indesejável caracterização da EBC como uma empresa dedicada à comunicação estatal e não mais à comunicação pública.